Los cielos claman las obras del
Bom dia a todos. Feliz sábado. Eu sei que Bom hoje dia. a maioria aí, ó, o Felipe aí conseguiu falar, eu sei que a maioria tá no YouTube, mas eu queria agradecer a presença de todos aí. Hoje eu precisei procurar um novo local para não disputar com a Lana aqui. O meu computador não funciona a câmera, então eu vou ter que usar a câmera do meu celular ao mesmo tempo, para vocês verem que sou eu mesmo, né? Não é só a voz, não. Pessoal, queria desde já agradecer aí mais uma vez por participarmos aí juntos desse culto. Eu sei que está todo mundo esperando a gente retornar ao presencial, mas isso não depende só da gente, depende dessa situação que nós estamos vivendo. A prefeitura já autorizou ali aquele limite de 30 pessoas, com distanciamento um pouco maior, que é de 4 metros quadrados, ou 2 metros para cada lado, cada pessoa, mas a gente não conseguiu abrir esse sábado devido ao tempo, né? O decreto na quinta-feira ia ficar inviável para nós voltarmos ali já nesse sábado. Por outro lado, essas medidas elas são um pouco mais restritivas, né? Então a gente vai ter que, no próximo sábado, se organizar ali com a distância, mas o culto via Zoom, via YouTube, continua, né? Seja qual foi a forma, continua. Enquanto estivermos em bandeira vermelha, essas restrições elas são um pouco maiores, apesar de permitir o culto, mas tá tudo bem, a gente tá aqui junto, isso que importa. Não importa o meio, desde que a gente esteja para louvar a Deus. Okay? Queria convidar todos, então, para nós fazermos uma oração, dirigirmos uma oração a Deus nesse momento. E eu convido você a fechar os seus olhos onde você está para nós orarmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este sábado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo estudo da lição dessa semana. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos oriente, conduza a nossa vida, nos ajude, Pai, a sempre fazermos a Tua vontade. Coloca, Pai, o Teu Espírito em nós para que Ele nos ajude a compreender as Escrituras. E neste sábado, Pai, que seja um dia especial, mesmo nos nossos lares, que a gente possa sentir a Tua presença, que o Senhor nos motive a fazer a Tua obra e que em breve, Pai, a gente possa estar junto na igreja, podendo estar na companhia dos nossos irmãos, que passe logo essa pandemia. Ao mesmo tempo que nós suplicamos que o Senhor volte logo, para que a gente não passe mais por situações como essas, que nós sabemos que nos acompanharão até o fim. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, eu vou colocar o nosso hino inicial, tá bom? Se você não conhece, você vai conhecer. Se você já conhece, acompanhe aí com a gente esse hino que eu gosto bastante. Tem tudo a ver com a lição e com o tema da nossa meditação de hoje. Lembrando que todo mundo pode participar. Hoje eu coloquei até um pouco diferente aqui para a gente matar um pouquinho a saudade do culto. Eu coloquei a música como se fosse um culto de verdade aqui. Vocês vão ver que é bem legal. Vamos lá. Ao cantar nesta manhã o hino 320, teremos oportunidade de expressar o nosso compromisso com a pregação do Evangelho. Jesus, o Redentor,
Amém. Não sei quantos gostam desse hino, mas ele tem tudo a ver aí com o nosso tema da lição dessa semana, né? A lição já começou num tema muito especial. Ela já começa esse trimestre falando sobre algo que faz parte da vida do cristão, né? E isso é uma bênção, a gente poder louvar a Deus sobre testemunhar, né? Gente, nesse momento, então, vou compartilhar com vocês o Provai e Vede, tá? Tá bem legal hoje, fala dos missionários também, e você pode acompanhar o Provai e Vede, mas não se esqueça de que a nossa adoração, através dos dízimos e das ofertas, ela permanece. De que forma? Você pode fazer as suas doações pelo 7Me, aquele aplicativo da Secretaria da Igreja. Você encontra ele tanto na Play Store quanto ali no Google e na Apple Store. E esse aplicativo é bem fácil de utilizar. Ali você já tem todas as dicas para fazer a doação, ou mesmo se você desejar fazer transferência para a igreja. Inclusive, você pode mandar o comprovante direto pelo aplicativo. Uma outra forma que você possui é fazer a transferência diretamente do seu banco, só lembrando de enviar o comprovante para o tesoureiro da igreja e avisá-lo da sua doação, explicar o que é cada coisa. E a terceira forma é você fazer a doação diretamente ao tesoureiro da igreja. Então, combine com o tesoureiro da sua igreja para você poder entregar para ele a sua doação, tanto de dízimo quanto de oferta, e ele vai receber. Alguns podem até buscar, eu sei disso, outros podem receber na sua casa, você pode levar. E se alguém tiver alguma dificuldade a mais, pode entrar diretamente em contato comigo, que a gente resolve essa situação, tá bom? A partir do próximo sábado, as 3 igrejas que estavam abertas vão reabrir, possivelmente todas elas, aliás, essas 3. Então aí você também pode levar lá, mas essa semana, hoje, você pode fazer dessa forma. Eu vou compartilhar com vocês agora o Provai e Vede. Nós vamos ver a história de hoje aí do Provai e Vede. Deixa eu só configurar. Acho que vocês sabem como é que é, né? Às vezes demora um pouquinho. Provai e Vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas, gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes, como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração.
A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema um ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e desprendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. E agora, o seu momento para separar suas ofertas enquanto nós ouvimos o hino. Essa pode ser a nossa oração. Nesse momento, eu vou colocar a vinhetinha aqui da oração e após isso a Bia vai orar para nós, tá bom? Eu vou colocar agora para vocês aquela reflexão ali de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Por favor, eu gostaria de pedir para você incluir na oração. Há um tempo atrás, eu fiz uma lista ali de oração, mandei para as pessoas e 32 pessoas fizeram pedidos, especialmente por saúde de parentes, trabalho, né? Eu gostaria de incluir essas 32 pessoas na oração. Lógico que se eu for falar cada pedido aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui, mas nós estamos orando por essas pessoas.
Tá bom? Tá. Vamos orar, então. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Louvamos o teu nome, Senhor, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Queremos te agradecer por mais um dia de vida e de salvação que tu nos proporciona. Queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas. Queremos te agradecer por mais um dia de vida que tu nos concede. E queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos desejos, os desejos do nosso coração, mas principalmente que eles sejam os teus desejos para cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia de todos nós, pedir, Senhor, que tu atendas conforme a tua vontade as necessidades, essas 32 pessoas que fizeram pedidos e que estamos orando todos os dias, Senhor, que tu possas, através do teu Espírito Santo, alcançá-las e realizar, Senhor, o teu desejo na vida de cada uma delas. Fica conosco, abençoe essa programação e estudo da lição, tudo aquilo que o pastor for falar, que venha do teu alto trono e que seja para a honra e glória do teu nome e para nosso crescimento espiritual. Queremos te pedir tudo isso para que possamos nos preparar para a eternidade contigo. Rogamos e oramos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bia. Aliás, eu vou depois mandar aí para vocês de novo aquele link ali da lista de oração, para facilitar um pouquinho. Você só preenche ali qual é o seu pedido, e aí eu recebo já o registro de todos os pedidos, fica mais fácil aí para a gente acompanhar nesse momento que é tudo online. Gente, na verdade, eu não sei se vocês estão me vendo aí. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Sim? Eu estou numa outra câmera ali também. Mas eu vou compartilhar minha tela com vocês, então provavelmente você não vai adiantar muito ali a tela, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês o tema dessa manhã de sábado. E o tema que eu tenho para vocês tem a ver com a lição. Eu tenho falado que a ideia é a gente acompanhar a lição. Mais o teto do que tu. Oi? Tá aparecendo mais o teto do que tu. Ah, sim, não, é que eu tive que botar o celular aqui para conseguir compartilhar a tela. Só o seguinte, como a ideia é que a gente faça o tema a ver com a lição da Escola Sabatina, é interessante quem está aqui no Zoom, eu sei que quem está pelo YouTube vai ser mais complicado, mas quem está no Zoom, quiser participar, quiser fazer algum comentário e falar, fica à vontade. Só não pode falar meia hora, né? Porque senão vão ficar muito tempo. Mas você pode fazer o seu comentário, libera o seu áudio aí, caso você queira fazer. Eu vou falar um pouco da lição, é lógico que abordar um pouco a mais para a gente aproveitar bem esse tema dessa semana. Tá bom? Agora sim eu vou compartilhar aqui com vocês o tema de hoje. E aí vocês podem ir falando, se tiver alguma consideração a fazer. Algo para falar. Agora vocês estão enxergando? Estão enxergando? Eu que não estou enxergando vocês. É que o áudio está liberado. Bom, acredito que vocês estão enxergando porque eu estou conseguindo ver aqui no meu celular. Então, gente, alguns anos atrás, no ano de 2008, já faz um tempão, 12 anos atrás, surgiu um filme que eu achei muito interessante, chamado Quem Quer Ser um Milionário. Na verdade, esse filme é baseado num programa de televisão que tem esse nome, e ali são feitas perguntas e tudo mais para a pessoa alcançar o prêmio máximo. No caso do filme, a história era a história do Jamal. O Jamal, ele participa desse programa e ele ganha o prêmio, e que era de 20 milhões de rupias, mais ou menos 1.400.000 reais, né? E é interessante que todo o drama do filme é mostrado enquanto ele está respondendo as perguntas, e a grande questão é se ele trapaceou, se era o destino dele, diz o filme, ou se ele era um gênio, ou se ele era um pilantra mesmo, né? E é bem interessante a história, porque ela fala justamente de alguém tentando conquistar um prêmio. E eu até chamo esse sermão aqui, mudei o nome para Quem Quer Ser um Missionário, né? A grande
para ver quem quer ser um missionário. Essa semana a gente falou sobre testemunhar, né? Testemunhar é muito importante. Aliás, o cristão, ele precisa ter como característica o ser missionário, o testemunhar, o fazer parte da obra de anunciar o evangelho. Hoje, a gente não vai falar muito sobre isso, mas eu creio que nas próximas semanas a gente vai abordar o tema dos dons. Então, no sentido geral, todos nós precisamos testemunhar, de alguma forma. No nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, na nossa vizinhança, na escola, no trabalho, em qualquer local a gente precisa testemunhar. Uma das características do cristão é o fato do cristão testemunhar. Eu posso até encontrar alguém que testemunha sobre algo e não é cristão. Agora, eu preciso sempre encontrar um cristão que testemunha de Deus, porque senão ele não é cristão de verdade, né? O cristão, ele precisa testemunhar, ele precisa falar de Deus. Ontem eu dava um estudo bíblico e até conversando com a pessoa, o tema da lição era justamente sobre o ministério de todos os crentes, né? O fato do crente precisar anunciar o evangelho. E eu comentar algo que é bem prático para aqueles que dão estudo bíblico. Quando nós testemunhamos, ensinamos, falamos de Jesus, vivemos o evangelho, a gente faz isso interessado na salvação de outra pessoa, nós estamos também salvando a nós mesmos, né? Existe o texto bíblico que foi citado na lição dessa semana, que diz exatamente isso, né? Que aquele, acho que se não me engano está em 2 Pedro, que aquele que salva alguém, na verdade está salvando a sua própria vida, né? É bem interessante isso. Eu vou fazer uma pergunta para você, o que você faria se você ganhasse um prêmio milionário? Se você ganhasse sem jogar, tá? Porque não pode jogar na loteria, nada de jogos de azar, mas se você ganhasse um prêmio aí, ou ganhasse uma herança de R$1 milhão, o que você faria com todo esse dinheiro? Eu creio que alguns iriam investir, alguns iam comprar o carro que sempre sonharam, iam pagar as contas, comprar uma casa. Apesar de que hoje as coisas estão tão caras que R$1 milhão, se não for bem administrado, vai durar muito pouco. Eu acredito que você pegaria esse R$1 milhão e investiria nessas coisas. Eu vou dizer mais, eu acredito que, inclusive, se alguém precisasse de ajuda e você visse essa pessoa necessitada, provavelmente você tiraria uma parte desse valor para ajudar o próximo. Até porque não seria nada comparado ao valor total. Não sei se vocês conhecem a história de Bill Gates, né? O Bill Gates, aí, criador da Microsoft, ele investiu grande parte da sua fortuna, cerca de 32 bilhões de dólares, a ajudar as pessoas ao redor. Ele disse certa vez, né, que o sucesso não é medido por quanto dinheiro você ganha, mas por quantas pessoas você consegue ajudar. Então, de repente, você ganha um prêmio milionário aí, você compartilha com as pessoas, você ajuda as pessoas. E parte você vai gastar para você mesmo. No sentido espiritual, eu creio que a gente ganhou na loteria espiritual, né? A gente ganhou algo que vale muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens, muito mais do que ouro, muito mais do que prata. E esse algo é a palavra de Deus, é a salvação, é aquilo que a gente recebe de Deus. Um prêmio desse tamanho, ele não pode ficar reservado só para o cristão. Ele precisa pegar esse prêmio e compartilhar com as pessoas que estão sedentas. As pessoas precisam conhecer de Deus. A gente ganhou na loteria espiritual ao encontrar-se com Jesus. Jesus nos salvou, mudou a nossa vida. E se a gente guardar isso para nós mesmos, a gente vai só acumular bens espirituais, terrenos, e isso não vai surtir efeito na nossa vida. Agora, a partir do momento que a gente pega esse prêmio, esse grande prêmio de Deus, e a gente compartilha com o próximo, a gente também aumenta as nossas riquezas espirituais. Outra coisa interessante é que a gente percebe nesse mundo que existem várias pessoas dispostas a morrer por aquilo que acreditam. Vocês estão enxergando aí, eu não estou fazendo apologia ao terrorismo, né? Pelo contrário, isso não é a vontade de Deus, mas há de se perceber que essas pessoas aí, terroristas, que tiram a própria vida em favor da sua causa, elas vão até o último passo representando aquilo que elas acreditam.
É lógico, quando a Bíblia fala em morrer por Deus, morrer por Cristo, ela não está falando que nós vamos explodir um monte de gente junto, ou que a gente vai fazer um atentado terrorista. Ela está dizendo que, se for necessário, ao fazer a vontade de Deus e isso levar à nossa morte, é que a gente faça isso por Cristo. Mas quando eu observo os terroristas, eu percebo que eles estão capazes de dar a própria vida por aquilo que eles acreditam. De forma errada, de forma equivocada, mas eles doam sua vida. O cristão também pode se tornar um terrorista, mas um terrorista inverso. Não aquele que vai atrás de fazer a vontade do que acredita ser o certo, mas quando ele deixa de fazer o que é certo. O cristão, quando ele deixa de comunicar, é como se ele fosse lá e tirasse a vida de muitas pessoas. Porque quando ele deixa de testemunhar, as pessoas perdem a oportunidade de conhecer mais de Deus. E Deus quer nos usar para isso. Então, eu costumo dizer que o cristão ele pode ser um terrorista também. O terrorista normal, ele tira a vida por causa de uma causa, e o cristão ele acaba tirando a vida de outras pessoas, a vida espiritual, quando ele deixa de testemunhar. Uma coisa interessante é que um lida com a vida terrena, né, a morte terrena, e o outro lida com a morte espiritual e eterna. Porque quando nós testemunhamos, nós não estamos só ensinando as pessoas a ter uma vida melhor, a confiarem em Jesus. Nós estamos ensinando elas a confiarem em Deus, a falarem de Deus na sua vida e também que elas possam um dia viver a eternidade com Deus como nós também esperamos. Se nós deixamos de testemunhar, nós estamos deixando as pessoas fora do acesso do conhecimento da salvação e também da vida eterna. Por isso que a gente não pode ser terrorista ao contrário, né? No sentido que a gente vai deixar as pessoas sem conhecer a Deus e por isso elas vão perder a salvação, algo do tipo, né? O texto para nossa reflexão hoje se encontra no livro de 2 Coríntios. Gostaria que você abrisse ali 2 Coríntios, capítulo 3. Você pode abrir aí na tua Bíblia, no celular, onde você quiser. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Vamos passar desse texto. Ele é bem interessante. Todo mundo conseguiu abrir aí? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Ok, então, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, nós encontramos ali o texto de Paulo, dirigido aos coríntios. Ele escreveu isso na Macedônia, preocupado com os coríntios, preocupado com os cristãos que estavam sendo convertidos lá e a necessidade deles testemunharem da forma correta e com vontade, com alegria no coração. 2 Coríntios 3,12 diz o quê? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. É interessante esse texto, né? Que ele fala de ter uma certa esperança e, ao mesmo tempo, essa esperança motiva a gente a testemunhar, a gente a falar e falar com ousadia. Não é só falar, mas é falar com ousadia, com credibilidade, confiando na promessa de Deus. Talvez Paulo tenha sido o primeiro missionário na cidade de Corinto, né? Ele escreveu ali 2 cartas, ele viajou pelo menos 3 vezes, foram 3 viagens missionárias, e uma deles ele escreveu a carta de Coríntios, na cidade de Éfeso, e a segunda carta ele escreveu na cidade da Macedônia, por volta do ano 57. Como eu disse para vocês, essas cartas foram enviadas para tentar orientar o povo sobre o que eles deveriam fazer. E é interessante que, se você puder depois ler todo esse capítulo, o teor da carta é um teor de pastoral e, ao mesmo tempo, de instrução, fazendo com que Paulo pudesse orientar à distância aquelas pessoas. Não existia e-mail naquela época, telefonema, logicamente,
não existia nem carros para que a viagem fosse curta, as cartas se faziam necessárias para orientar o povo. Aqui a mensagem de Paulo é muito clara e muito especial. Olha, vocês têm a tal esperança que nós estamos falando, vocês têm esperança, então agora vocês precisam usar essa esperança para motivar vocês a falarem. Não só falarem sem vontade, mas falar com ousadia. E algumas perguntas a gente já pode fazer sobre esse texto bíblico. A primeira, o que é ter esperança? Que esperança é essa que Paulo está falando? Então, precisa ter uma esperança, que agora a gente vai ver o que é. E agora a outra pergunta é, o que é falar com ousadia? O que é testemunhar com ousadia? Será que a gente subir no púlpito para pregar? O que isso significa? Quando a gente fala de esperança, a Bíblia tem algumas palavras para definir esperança. Você sabe que a Igreja Adventista gosta muito dessa palavra, né? A palavra esperança. Tanto é que todo ano a gente lança um livro e nesse livro está escrito alguma coisa esperança, né? Não sei se vocês lembram do nome do livro desse ano, né? A Maior Esperança, mas todos os anos a gente tem um livro com esse nome, Esperança. A palavra esperança, ela tem vários significados, mas é interessante lembrar que a palavra esperança ela é o contrário da palavra desesperança ou desespero. O desespero é quando as pessoas não têm confiança em mais nada. Então, se esperança é o contrário disso, significa que esperança é a confiança plena em alguém, em algo. E a igreja fala muito de esperança porque nós confiamos em alguém, nós confiamos em Deus. A Bíblia ela fala pelo menos de 3 tipos de esperança. Olha que interessante. A primeira, lá no Antigo Testamento, eu não vou ficar citando aqui a palavra em hebraico ou em grego, porque talvez fique difícil de visualizar, mas existe um verbo hebraico para esperança, uma palavra hebraica, que pode ser traduzida como esperança, mas também pode ser traduzida como esticar uma corda. Você encontra isso em Josué, no capítulo 2, versos 18 a 21. Mas como assim esperança é esticar uma corda? Eu não sei se vocês se lembram da história de Raabe. Lembra da história de Raabe ali na cidade de Jericó? Ela recebe os 2 espias, os protege, e depois ela pede que seja salva e tudo mais, e eles orientam ela a colocar uma cordinha vermelha ali na sua janela e tudo mais, e a casa dela é preservada por ocasião da destruição de Jericó. Essa palavra, esticar uma corda, é a palavra de esperança. Ela aparece 33 vezes no Antigo Testamento. Mas interessante, né? É que aqui a gente tem a esperança que ela tinha de ser salva. Uma salvação terrena, é verdade, né? Uma salvação de não ser morta naquele momento, mas também representava uma confiança, né? Colocar uma corda na janela era uma grande confiança que ela tinha naquilo que os espias haviam lhe falado e que Deus poderia fazer na sua vida. Não é à toa que ela teve a sua esperança concretizada por ocasião da destruição de Jericó. Uma outra palavra muito utilizada ali no Antigo Testamento dá o sentido de permanecer confiante. Esperança é permanecer confiante em algo, aguardar pacientemente, ou seja, aguardar tranquilo de que aquilo será realizado. Então, o segundo sentido, esperança tem a ver com confiança. Em primeiro lugar, tem a ver com salvação terrena. Eu espero pela salvação, eu confio na salvação. E, por outro lado, tem aquele sentido de confiança. Eu vou ficar tranquilo porque eu confio em Deus. A gente fala tanto da volta de Jesus, né? Apesar de que, ultimamente, a gente não tem ficado tão tranquilo por conta das coisas que têm acontecido, mas nós podemos aguardar confiantemente, pacientemente, no sentido de tranquilidade, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Essa é a esperança que nós temos, então a gente pode confiar.
Já no Novo Testamento, inclusive nesse texto que a gente leu, em outros textos, a gente tem uma palavra, essa eu vou citar, é a palavra elpis, que significa esperança. E ela aparece geralmente quando ela se refere a algo que Jesus fez, e esse algo é a sua promessa de retorno. Então, aqui no Novo Testamento, essa palavra ela tem sempre o sentido, aliás, na maioria das vezes, o sentido de permanecer confiante em uma promessa de Deus. Então, em primeiro lugar, a salvação terrena, em segundo lugar, a confiança tranquila, e em terceiro lugar, a esperança, a confiança em uma promessa, a promessa que Jesus fez. E essa promessa que está relacionada à esperança fica mais claro quando a gente abre o livro de Tito, no capítulo 2, verso 13. Se você puder abrir aí sua Bíblia, Tito, capítulo 2, verso 13. Tito é um livro pequenininho da Bíblia, mas está aí, tá? Novo Testamento, bem pequenininho. Ali você abre em Tito, capítulo 2, verso 13. 2, verso 3. Acredito que todos já encontraram. Olha só o que diz ali em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nós não teríamos nenhum problema se nós pudéssemos ler esse texto da seguinte forma: aguardando a bem-aventurada esperança, bem-aventurada é a feliz esperança, a alegre esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, né? Então, a esperança tem um sentido de promessa, e a promessa é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E, de certa forma, talvez essa seja a característica mais importante, fundamental, desse povo que se chama adventista, né? Por mais que o sábado seja algo muito latente, e a própria alimentação, o nosso primeiro nome, adventista, tem a ver com essa confiança, essa esperança na promessa da volta de Jesus, né? Então, quando Paulo diz, olha, vocês têm tal esperança, Paulo está dizendo, olha, Coríntios, vocês têm a esperança, a confiança em Cristo, em primeiro lugar, e a confiança também de que ele vai retornar. É interessante que Paulo, em alguns momentos, ele precisa explicar que um dia a gente vai ser ressuscitado, as trombetas tocarão e tudo mais, o povo precisava confiar na promessa de que um dia Jesus viria. Então, se você tem tal esperança, a partir desse momento, você precisa comunicar essa esperança para as pessoas. Então, a maior promessa da Bíblia é essa, né? São 2.500 textos falando sobre a volta de Jesus na palavra, mais de 2.500 textos, né? Pelo menos um terço ali das promessas. Mas, se vocês observarem o texto, ele começa dizendo, tendo a esperança. Então, o primeiro passo é a gente ter esperança. E como é que a gente faz para ter esperança? Não é só dizer que é adventista, não é só colocar o nome, olha, eu acredito, é colocar isso na prática. E como se faz isso? Agora eu vou aproveitar para dizer, tendo comunhão com Deus, ensinando e aprendendo da Bíblia, um passo, orando a Deus, tendo comunhão com Deus, ouvindo a palavra, ouvindo um sermão, ouvindo o áudio da lição, ouvindo uma meditação, lendo um livro sobre Deus, sobre as coisas de Deus, você ali começa a ter esperança. Porque ter esperança precisa de base. A base para ter esperança é a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante, é essencial que todo cristão que quer testemunhar, ele tenha esperança, e para que ele possa ter esperança e possa testemunhar, ele precisa
estar alicerçado na palavra de Deus. Não só no que os outros dizem, não só no que o pastor prega, não só no que o líder fala, mas também naquilo que a gente aprende através da nossa leitura diária da Bíblia e da lição da escola sabatina e todas as outras coisas que nos ajudam a compreender mais das Escrituras. Então, você quer ter esperança? Você quer ter esse fundamento? Busque a Deus, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, faça o culto familiar, procure se aprofundar. E quanto mais você se aprofunda, maior é a sua esperança, ou seja, maior a confiança em Deus e confiança na sua promessa. Bom, Paulo está dizendo, vocês têm confiança, se vocês esperam no Senhor, se vocês confiam que Ele vai voltar, agora vocês precisam ter uma segunda coisa. Em primeiro lugar, nós temos a teoria, né? É lógico, uma teoria que transforma, uma teoria que torna em prática, uma teoria tão forte que ela não pode ficar presa só dentro de nós, ela precisa avançar. O segundo ponto agora vai além da teoria, que é justamente a ousadia no falar, né? A palavra ousadia ela pode ser traduzida também como intrepidez, coragem, bravura, destemor. Qual que é a ideia que Paulo quer trazer aqui para os coríntios? Ele quer trazer a ideia de que a esperança ela é tão forte, a ideia de que Jesus vai voltar, a palavra de Deus ela é tão preciosa, ela é tão importante, que você não pode guardar isso dentro de si. Não cabe dentro do cristão a palavra ficando presa lá dentro. Ela precisa estar lá dentro, mas ela precisa ir para fora, ela precisa ser comunicada, ela precisa ser falada, ela precisa ser testemunhada. Então, Paulo fala da ousadia no falar. Essa ousadia trata-se da gente confiar na promessa e na esperança de Deus. E essa promessa é tão boa, tão agradável e tão importante, eu vou usar a minha vida para falar de Deus para as outras pessoas, para que elas também possam ter esperança e para que elas também possam possuir ousadia no falar. O apóstolo Paulo, inclusive, usa o exemplo ali de Moisés, né? Moisés, quando desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto dele era tão brilhante que ninguém conseguia olhar para a sua face. Da mesma forma, o cristão precisa falar com tal ousadia que incomode as pessoas, não no mau sentido, no bom sentido, para que elas mudem, para que elas se atentem à glória de Deus e elas queiram ter também essa glória de Deus, como Moisés, ao descer do monte, brilhava o seu rosto, né? Então, a gente precisa ter esperança, a esperança de que Jesus morreu, ressuscitou e prometeu voltar. A gente não pode ignorar essa luz, pelo contrário, nós precisamos ter bravura para proclamá-la. É lógico que Paulo não está dizendo aqui que todas as pessoas elas vão falar da mesma forma. Quando a gente pensa em ousadia no falar, em coragem, vem à minha mente já a figura que eu vi bastante na minha infância, não sei se aqui tem bastante disso, mas me lembro quando eu estava andando no centro da cidade de Campinas, lá tem grandes praças assim, e uma praça com uma grande igreja católica, bem bonita, inclusive, e eu lembro que na escadaria daquela igreja sempre existia alguém pregando lá, um pregador evangélico gritando e falando, olha, Jesus vai salvar você, e a minha infância foi ouvindo isso, né? Eu não sei se aqui tinha bastante disso, mas eu me lembro que nas praças sempre existia um pregador. E às vezes a gente tem a impressão de que é isso, né? De que a gente vai usar todas as forças dos nossos pulmões para gritar e para falar alto no meio da praça, no meio do centro da cidade, para dizer sobre Jesus. Eu acredito que exista lugar para isso, mas eu acredito que falar com intrepidez e falar com ousadia tem mais a ver com a forma como nós falamos, com a confiança e com a coragem, e também com a certeza, né? Pensando que a gente está falando de algo que a gente vive, e não só algo que a gente sabe. Porque uma coisa é falar algo que a gente sabe, a gente ouviu falar,
Outra coisa é a gente falar algo que a gente vive. Quando a gente fala algo que a gente vive, a gente fala com vontade, a gente fala com certeza e as pessoas percebem que o que a gente está falando é a verdade. Então, quando Paulo fala tem ousadia no falar, ele está falando justamente, você vive essa esperança, agora você comunica essa esperança. No segundo aspecto, Paulo está falando também da necessidade da gente ter coragem de falar às pessoas. Eu falo isso para os irmãos, às vezes não acreditam, mas eu sou uma pessoa que, por natureza, sou muito tímido. Eu me lembro que, principalmente antes de fazer teologia, eu fugia do microfone, nunca gostei muito de me expor para falar. E o dia que Deus me chamou para ser pastor, eu falei assim, mas vai ter um pequeno probleminha aí, né? Porque eu vou ter que falar e eu não consigo falar. E desde aquele momento até hoje, já que Deus chamou, eu falei assim, não, então tá bom, vou fazer a vontade de Deus. Deus foi trabalhando no meu coração, trabalhando na minha mente, me colocando em algumas situações, eu confesso, desafiadoras, para que eu conseguisse falar às pessoas. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu sou muito tímido, eu não consigo falar. Mas eu costumo dizer que eu sou a prova viva de que você pode ser muito tímido, mas se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai te ajudar. Eu não estou querendo me colocar como referência nesse sentido, mas para dizer que vocês não conheceram o Alan tímido, que fui no passado, mas muito tímido mesmo, de fugir, de me esconder de microfone, de me esconder de todas as coisas. Mas eu confesso para vocês que se não fosse Deus, eu acho que eu continuaria uma pessoa muito tímida. É lógico que vencer a timidez, eu sempre digo que eu não venci toda ela, porque ela faz parte de mim, é uma característica pessoal. A minha esposa está olhando agora para mim e está dando risada, né? Mas ela sabe que eu sou muito tímido. Mas é interessante que isso auxilia em outras partes da vida também, né? Auxilia em outros momentos da vida. Mas, nesse segundo sentido, Paulo está falando de a gente ter coragem de falar para as pessoas, né? Falar para o parente, para o vizinho, para o colega de trabalho, para o colega de sala de aula, para quem está no ônibus. Agora até me recordei da história da Ellen, eu não sei se a Ellen está por aí, mas acho que está. A Ellen me contou ali que ela fez o contato enquanto trabalhava no ônibus ali com uma senhora, e essa senhora ficou um tempo porque elas não conseguiram se comunicar, depois se reencontraram, e ela deu estudo bíblico para essa senhora se batizou, né, esse ano. Que bênção! A gente poder testemunhar, a gente poder falar. Eu sei que às vezes os mais complicados são os da nossa família, né? Mas a gente precisa orar muito pela nossa família, porque a nossa família talvez seja o grupo de pessoas que a gente mais espera que esteja no céu e que a gente tem mais dificuldade que estejam, né? Mesmo do ponto de vista de a gente poder pregar e tudo mais. Mas a gente precisa orar por eles e a gente precisa testemunhar, a gente precisa ter coragem. Ontem eu visitei alguns irmãos e um casal me contou ali que nesse período de pandemia os parentes estavam pedindo para que eles fizessem um culto familiar. Olha que interessante, né? Deus vai abrindo as portas, mas a gente precisa ter coragem, ousadia, confiar. Deus que está no comando, a palavra de Deus é verdadeira, então eu vou lá falar. Eu preciso comunicar, eu preciso falar de Deus. Então, irmãos, se você tem ousadia, tem esperança, você precisa ter ousadia no falar. Você precisa confiar, você precisa falar. O cristão, quando ele deixa de falar, ele vive um cristianismo para si mesmo. E eu acho interessante isso, é uma constatação. Não quer dizer que isso aconteça sempre, e não quer dizer também que eu esteja criticando esse grupo de pessoas, mas uma coisa bem interessante que a gente percebe é que as pessoas que se envolvem pouco com a igreja, pouco com a parte missionária da igreja, com a parte de comunicar o evangelho, são geralmente as pessoas que no futuro
qualquer outro problema, acabam se distanciando de Deus e da palavra dele. Porque quando a gente se envolve na pregação, quando a gente se envolve na palavra, que exige o conhecimento da Bíblia, exige o estudo da Bíblia, exige a coragem para falar, para comunicar, a gente se fortalece espiritualmente. Agora, se a gente fica, desculpa a expressão, esquentando o banco, participando, consumindo, engordando espiritualmente, e não pratica o exercício físico, que é a pregação, que é o testemunho, a gente corre o risco de perder aquilo que Deus nos deu. O mundo, gente, vive cego. Nós somos a luz do mundo, disse Jesus. O mundo é sem sabor, nós somos o sal da terra. O mundo é surdo e nós somos a voz que clama no deserto. O mundo está perdido e nós somos o povo que deve ensinar o caminho, que é Jesus Cristo. Será que você crê nisso? Será que você compreende isso? Olha o tesouro que nos foi confiado. E esse tesouro, ele foi feito para ser repartido, para ser entregue para todas as pessoas, para ser comunicado a todas as pessoas. Então, irmãos, você tem esperança, você confia que Jesus é o seu Salvador, você confia que Jesus, além de nosso Salvador, ele ressuscitou e prometeu que vai voltar, você confia nisso? Se você confia nisso, você precisa ter ousadia no falar. Você precisa ter coragem, confiança para dizer isso às outras pessoas. Em algum momento a gente vai entender como a gente usa os dons para essa ousadia, a gente conseguir comunicar esse evangelho para as pessoas. Mas desde já, lembre-se, quanto maior a sua esperança, quanto maior a sua confiança, mais poder para você falar sobre Deus às outras pessoas. Gosto também de olhar a história da igreja. Agora eu vou novamente compartilhar com vocês algumas imagens e algumas coisas interessantes. Eu gosto muito de história da igreja e eu gosto muito da história dos missionários, né? Eu queria ser missionário uma época. Eu falei que eu queria ir para a Mongólia, o país que apareceu ali no Provai Verde agora, mas aí minha esposa disse que se a gente não aguentando o frio daqui, que já tá bem frio, imagina lá, né? Mas eu gosto muito da história de missionários. E a igreja adventista, ela começou não se importando tanto com a pregação além das fronteiras dos Estados Unidos. Sabe, a igreja começou ali, a princípio os esforços eram para que aquele país fosse conquistado pelo evangelho, pela mensagem adventista. Tanto é que havia até no começo uma certa dificuldade quando alguém se propunha a ir para outros lugares para então pregar o evangelho. É o caso desse personagem que você está olhando ali, tá? Eu não sei se vocês estão... eu acho que agora vocês não estão conseguindo enxergar ali, né? Agora, acho que sim. Essa é a história de Tchaikovsky. Eu não sei se eu falei certo, ele não está aqui mais para se defender, mas o Tchaikovsky era um ex-padre polonês, que se converteu à mensagem adventista. Ele se tornou adventista. Então, ele resolveu voltar à sua terra, a Europa, a Polônia, para ali pregar o evangelho. Entretanto, ao comunicar isso aos administradores da igreja daquela época, o seu intento, a sua vontade de pregar no seu país de origem, ele encontrou certa dificuldade. Eles não tinham recursos suficientes para enviá-lo e acabaram não confiando muito em enviar um missionário recém-convertido, que havia sido um padre, para um local onde eles não conseguiriam auxiliá-lo e um pouco até desconfiaram ali da sua real intenção. Mas Tchaikovsky era um daqueles missionários que estava mais preocupado em comunicar o evangelho do que exatamente se preocupar com a falta de compromisso daquelas pessoas em enviá-lo como missionário. E ele foi sem auxílio da igreja adventista do sétimo dia,
de volta ao seu país para pregar. O mais interessante da história é que quando a gente estuda ali o movimento milerita, a gente percebe que após o grande desapontamento houve a ramificação de várias denominações religiosas. Uma delas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa denominação, uma igreja com base sólida, que permanece até hoje, mas existiram outras igrejas ali que surgiram. Por exemplo, a Igreja Cristã do Advento. A Igreja Cristã do Advento, como diferença dos adventistas do sétimo dia, ao invés de guardar o sábado, guardavam o domingo. Tchaikovsky, ele foi até essa denominação e essa denominação resolveu patrociná-lo na sua viagem missionária até a Polônia. Ele foi até a Europa, ele se estabeleceu ali, patrocinado pela Igreja Cristã do Advento, mas na hora de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, ele ensinava os preceitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele era patrocinado por uma igreja e pregava sobre outra igreja, sobre outra denominação religiosa. E ele fez um movimento tão grande, tão especial ali, que muitas pessoas se converteram. Mas foi só depois da sua morte que seus seguidores encontraram uma revista, e essa revista era uma revista adventista do sétimo dia. Eles descobriram que existiam no mundo outras pessoas que também guardavam o sábado, que também acreditavam na volta de Jesus, que tinham os mesmos princípios. E eles entraram em contato, então, com esses outros adventistas lá nos Estados Unidos, e a igreja descobriu que aquele missionário, que havia sido patrocinado até por outra denominação, havia feito um impacto tão grande no seu país que havia uma igreja fortemente estabelecida lá. Nesse momento, a igreja reconheceu que quando Deus quer usar alguém, ele usa, mesmo que essa pessoa seja um recém-convertido, né? Isso é uma coisa importante. É verdade que a Bíblia fala do neófito, né? Aquele que é novo na fé. O novo na fé, ele precisa de um tempo de desenvolver algumas questões doutrinárias, fortalecer alguns conceitos, mas eu garanto para você que se esse novo na fé é missionário, está funcionando a sua parte testemunhal, ele testemunha, ele fala de Deus para as pessoas, ele pode estar muito à frente de pessoas que estão anos na igreja e simplesmente não compartilham, não testemunham, só se alimentam. Tchaikovsky é a maior prova disso. Ele foi um grande missionário, não teve o apoio da igreja, mas ele foi fiel ao seu propósito de pregar. Uma outra história que eu gosto bastante é a história da ilha de Pitcairn. A ilha de Pitcairn é uma história muito interessante da igreja, do trabalho missionário. Havia uma ilha, essa ilha fica nesse ponto vermelho que você enxerga no meio do mapa. Se você perceber, ele fica quase no meio do caminho entre o Chile e a Austrália. Imagina só quanto mar para chegar até essa ilha, né? Essa ilha, a ilha de Pitcairn, tem uma história muito interessante. Um dia, um navio ali atacou naquele lugar, cheio de homens, marinheiros, que só sabiam beber. Eles ficavam, às vezes, até embriagados, faziam coisas terríveis. Muitos deles, aliás, a maioria deles, acabaram morrendo devido à embriaguez. Exceto um homem, e ao descobrir uma Bíblia, ele começou a ler essa Bíblia, deixou de beber e começou a pregar o evangelho nessa ilha. O seu nome? John Adams. John Adams, um ex-viciado em álcool, um ex-embriagado, que viu todos os seus amigos morrerem, mas que decidiu, ao encontrar-se com a Bíblia, viver uma nova fase na sua vida. Construir uma esperança dentro de si. Então, ele começou a pregar na ilha de Pitcairn, e ao pregar na ilha de Pitcairn, ele conseguiu converter toda aquela ilha a Jesus Cristo. E aquela ilha se tornou uma ilha cristã. Pouco tempo depois, a Igreja Adventista contava com um missionário chamado John Terry. John Terry estava passando por problemas de saúde. Enxerga ele aí no canto esquerdo da tela.
e logo na parte de cima, do outro lado, aquele barbudinho branco ali, John estava com problemas de saúde e o seu médico o aconselhou a que ele fizesse uma viagem marítima, que ele pudesse respirar um ar mais puro e pudesse recuperar. E John saiu nessa viagem e acabou chegando até a ilha de Pitcairn, uma ilha bem diferente, porque ali todos eram cristãos. E John começou a pregar, começou a falar da mensagem adventista àquelas pessoas, e aquelas pessoas daquela ilha acabaram se convertendo. A maioria da ilha se tornou adventista do sétimo dia. Inclusive, deixaram de comer carne de porco, ao invés de se reunirem no domingo, começaram a se reunir no sábado. E aquela ilha toda se tornou uma ilha adventista do sétimo dia. Imagina só, naquela época. Ellen White, em 1901, na Associação Geral, na Assembleia da Associação Geral, diz: a seara inclui o mundo inteiro. Devemos trabalhar em todas as partes. E aqui a gente encontra John Tay pregando o evangelho a essas pessoas. John Tay converte todo mundo, matam todos os porcos ali para que não sejam mais consumidos, comiam pouca carne de cabra e abstiveram-se do tabaco, tudo por influência desse grande missionário chamado John Tay. Aqui está o túmulo de John Adams no canto esquerdo. No canto direito nós temos o túmulo de John Tay. John Tay não foi enterrado em Pitcairn, mas na ilha de Fiji. Vocês podem olhar ali abaixo, como missionário. Olha que história fantástica. Essa ilha inspirou tanto os missionários no início. A igreja se reuniu para construir um barco, ou para comprar um barco, para que eles pudessem sair nas viagens missionárias. E o primeiro barco, a primeira escuna missionária, teve o nome justamente de Barco Pitcairn, em homenagem ao trabalho missionário daquela ilha. E o mais interessante disso é que a construção desse barco foi possível graças às doações da escola sabatina daquela época. As crianças vendiam doces, balas, algodão doce em vários locais para conseguir o dinheiro para auxiliar na compra deste barco. É bem interessante o envolvimento das crianças no trabalho missionário dessa época. Elas faziam todo o possível, dando as suas ofertinhas para que esse barco pudesse ser adquirido. E foi o que aconteceu, e esse foi o barco missionário Pitcairn. Aqui está a igreja adventista da ilha de Pitcairn. Logicamente, hoje não é toda a população que é adventista, mas existe uma parte ainda que mantém a raiz adventista, e lá nós temos a igreja adventista do sétimo dia, né? Imagina o pastor ter um distrito aí com sede nessa ilha, né? Vai ser difícil. O outro missionário que nós encontramos é o senhor J.N. Andrews. Esse homem um dia foi presidente da Associação Geral. Esse homem foi um presidente da Associação Geral. Só um minutinho, tomar uma água aqui. J.N. Andrews foi o primeiro missionário oficial da igreja. E ele saiu e foi até a Europa para que ele pudesse falar de Deus aquele continente, e o evangelho pudesse ser espalhado lá também. Mas isso lhe custou muitas coisas. Primeiramente, ele perde a sua esposa, devido provavelmente a um problema no coração. Depois ele perde a sua filha, vítima de tuberculose, e isso foi muito triste para ele. Ela estava junto com ele no trabalho missionário. Infelizmente, ela acabou falecendo devido à tuberculose. Sabe como essa doença era terrível antigamente. Depois, o próprio J.N. Andrews ele acabou morrendo devido à tuberculose. A sua herança, aquilo que ele deixou,
foi destinado para que a obra missionária pudesse ser compartilhada por todo mundo. Eu gosto muito dessa história porque a gente percebe pessoas que deram a sua vida em prol da missão, em prol de pregar o evangelho. Esse aqui é o William Spicer, também foi um outro presidente da Igreja Adventista. Ele era um homem muito missionário e ele disse certa vez que a missão não é algo além do trabalho normal da igreja. Aquele quer dizer que a missão precisa fazer parte do cristão, não ser algo a mais, não ser algo diferente, mas ser parte do cristão. O trabalho de Deus é apenas um pelo mundo inteiro, levar a mensagem de salvação para todas as pessoas, é o propósito de todas as igrejas e de todos os crentes. Olha que história interessante, que frase interessante. Esses são os nossos pioneiros, pessoas comuns, mas que tinham uma mensagem comum, a mensagem de um Jesus Salvador que prometeu voltar. É interessante que quando a gente olha a missão, Deus não está esperando os mais capacitados, os mais experientes, Ele está buscando aqueles que estão disponíveis e Deus vai capacitar. Na Turquia, por exemplo, a nossa igreja começou com um sapateiro, nas Ilhas Pitcairn, um carpinteiro, na África do Sul, por um explorador de diamantes. Profissões comuns, pessoas comuns, mas que tinham uma mensagem tão em comum que eles exalavam essa mensagem, eles falavam com ousadia. Deus não está esperando que você seja um grande pregador, um pastor, um evangelista apenas. Ele está esperando que você, dentro do seu ambiente de trabalho, com as suas habilidades, na sua casa, na sua vizinhança, você possa falar de Deus para as pessoas, que você possa ser luz a essas pessoas. Porque quem tem esperança também tem ousadia. Talvez você pense assim, então eu preciso ser um missionário e ir para a Mongólia, ir para a China, ir para a África. Bom, se você receber um chamado de Deus para isso, você deve ir com certeza. Mas ser missionário também é dentro de casa, também é no nosso redor, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Já pensou em preparar um bolinho para o seu vizinho? Já pensou em convidá-lo para o almoço? É lógico que agora é mais difícil, né? Mas você já convidou ele para a igreja? Você já visitou um doente essa semana? Você pensa nas pessoas que estão abandonadas pela sociedade? Como seria o seu relatório da escola sabatina hoje? É lógico que vocês devem estar falando assim, mas pastor, agora a gente não pode. Agora a gente não está conseguindo pregar. Agora a gente está isolado. Agora a gente não consegue. Bom, eu quero terminar, a gente já está chegando para o fim. Eu não quero cansar ninguém, mas a gente já está chegando no fim. E agora, olha que coisa interessante a gente recebeu ontem. No canto esquerdo, a gente tem uma pessoa da cidade dessa menina. A menina, eu acho que aparece no fundo ali. Ela mandou uma mensagem assim para a amiga dela: olha, a partir de amanhã estaremos oferecendo estudo da Bíblia gratuito e online. Se você quiser, podemos estudar juntos a Bíblia, um pouco distante, mas online, virtual. Se você quiser, me avisa que combinamos como fica melhor para ti, tá bom? Olha que resposta abençoada. Claro, pode ser. Eu aceito. Quem sabe agora, nessa pandemia, você não pode mandar uma mensagem assim para um amigo ou para alguém que você talvez não tivesse tanta coragem de falar pessoalmente, e oferecer para essa pessoa o estudo bíblico. Nós chegamos aí na missão Caleb, né? E a gente poderia fazer isso e seria com certeza uma bênção para as pessoas. A gente tem material para você dar estudo bíblico online, fazer videochamada, você pode usar o Zoom, pode usar o Meet ali do Google, você pode usar o próprio WhatsApp, várias formas que você pode continuar testemunhando, porque quem tem esperança também tem ousadia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa usar a sua vida para testemunhar, que você possa aproveitar esse momento de pandemia, não simplesmente para descansar das atividades corriqueiras, mas para que você possa pensar em como você pode influenciar a vida das pessoas.
cristão que é cristão precisa testemunhar. Cristão que é cristão precisa falar de Jesus. E para a gente encerrar, para a gente meditar nisso, eu quero colocar o último hino, é um hino conhecido de todos nós, e após isso nós vamos orar. Obrigado aí pela atenção de todos. Deus possa nos abençoar neste sábado. Um minuto. Do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. E eu bem sei que crendo nele terás a paz também. Vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a Ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem muito breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, alto esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. No mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Pois tenho a Cristo no coração. Amém? Convido a todos nesse momento para nós fecharmos os olhos e falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela esperança, pela confiança que temos em Ti. E em especial, Pai, que o Senhor prometeu que irá voltar e nós confiamos. Esperamos tranquilamente, no sentido de que a nossa confiança ela é plena em Ti e que o Senhor vai realizar aquilo que o Senhor promete. Verdade, por outro lado, que às vezes a nossa fé ela falha, a gente às vezes cai, mas o Senhor nos chama a levantar e continuar. Ao mesmo tempo também, Pai, o Senhor nos convida a pregarmos o Evangelho, a testemunharmos. Isso faz parte do cristão. O testemunhar é uma característica, um fundamento de ser cristão. Nos ajude, Pai, a falarmos com ousadia, a confiarmos inteiramente em Ti e isso transparecer nas nossas palavras. Que o Senhor, Pai, também nos ajude a falar às pessoas ao nosso redor, nos dê, Pai, a oportunidade, se a gente tem dificuldade, Pai, talvez de tomar a iniciativa, que o Senhor, Pai, coloque pessoas no nosso caminho, que o Senhor prepare pessoas para que nós possamos falar de Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, abençoe esse restante de sábado, abençoe cada irmão que acompanhou, Pai, este culto. Nós te agradecemos por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a todos. E a gente vai se falando aí, conversando. Temos o WhatsApp, se alguém estiver precisando de alguma coisa. Nós estamos aí. Inclusive, as igrejas estão se mobilizando, arrecadando alimentos. Se você puder doar,
separe a sua doação, porque nós estamos montando cestas básicas para atender aqueles da igreja que possam estar com dificuldade, e também de fora, na medida do possível, e que Deus possa abençoar a todos nós. Amém? Amém. Aproveitar aqui e já fazer um anúncio. Agora em julho nós teremos a Missão Caleb. A inscrição, se eu não me engano, é até amanhã. Eu enviei o link, faça a inscrição. Mesmo que você não possa estar no presencial, se você já estiver dando estudo bíblico online, você está participando, ajudando. Tá? Uma outra coisa importante é que a gente vai ter no final do mês a Semana de Oração Jovem, e uma semana especial, direto ali com o pastor Gilson Brito, uma semana para nós prepararmos o coração daqueles que nós estudamos a Bíblia, e também daqueles que a gente quer que conheça Cristo. Então, já vá pensando em amigos, parentes, vizinhos, ore para essas pessoas. Quando você enviar o link da programação, eles assistam e Deus possa tocar o coração deles. Então, a gente já vai se preparando desde já para poder falar disso para as pessoas. Mandei já para vocês o ali de convite, mas eu vou mandar novamente para que vocês possam compartilhar com essas pessoas e já vamos orando por elas, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom sábado, um bom almoço. Que a graça de Deus esteja conosco. Amém. Tá. Obrigada, pastor. Nada, fiquem com Deus. A musiquinha para encerrar. Aí já vai sair. Eu te louvarei, Senhor, com toda devoção, cantarei em tua adoração. A ti toda honra, Rei do universo, a ti eu exalto, Criador da natureza, a ti todo o nosso louvor, para todos sempre. Te louvarei, Senhor, de todo o coração, cantarei a minha adoração. Eu te louvarei, Senhor, com toda a devoção, cantarei em tua adoração. A ti toda a honra, Rei do universo, a ti eu exalto, Criador da natureza, a ti todo o nosso louvor, para todos sempre. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, Senhor.